Gente, boa noite para todos vocês. Que Deus abençoe a tua vida nessa noite de segunda-feira de maneira grande e poderosa. Hoje a nossa sala de oração é dedicada à vida financeira. Você que precisa da mão de Deus no seu trabalho, você que precisa da mão de Deus na sua vida profissional, nos seus caminhos, eu vou estar orando forte pela tua vida financeira, entregando o direcionamento de Deus, e eu tenho certeza que você sai daqui nessa noite abençoado, abençoada. Vou pedir para você preparar um pouquinho de óleo, então um pouquinho de azeite. Dona Maria Rita, já preparou o óleo da senhora já? Prepara aí um pouquinho de óleo, prepara um pouquinho de azeite, porque eu vou abençoar o teu óleo, o teu azeite, e eu vou ungir pela fé o alto da tua cabeça, para Deus te dar direção. Eu vou ungir as tuas mãos, para que nessa semana, em tudo que você fizer, Deus venha dar vitória, Deus venha abençoar. Lembrando que hoje, segunda-feira também, nós estamos no propósito da campanha das 5 pedras de Davi. Quem está desde o começo, hoje nós estamos entrando aí na 3ª semana. As minhas pedrinhas estão aqui, ó. Você que está começando hoje, bispo, eu estou começando hoje, prepara aí as suas pedrinhas também nesse propósito da campanha de Davi. Amém? Nós vamos agora orar, nós vamos agora entrar em oração. Tá todo mundo me ouvindo bem aqui na videoconferência? Tá ouvindo bem? Minha avó Lisinete, tá me ouvindo aí no Maranhão, vó? Tá bem? Amém. Tá ouvindo bem, seu Antônio Rosa, dona Aparecida. Pessoal que tá pelo YouTube também tá me ouvindo bem? Deixa aí um joinha. Boa noite também para Laura Pereira, lá em Uruguaiana, lá na fronteira com o Uruguai. Deus abençoe a tua vida, Laura. No nome do Senhor Jesus. Nizane Souza também, boa noite. Enfim, vamos agora entrar em oração. Eu vou falar com Deus, mas você, aí na tua casa, aí onde você está, você não vai ficar olhando para a tela. Eu não chamei você para assistir a sala de oração. Porque se você vem assistir, você vai sair do mesmo jeito que você entrou. Eu chamei você para orar junto comigo. Eu chamei você para participar com a sua fé. Porque eu tenho certeza que se você participar com a sua fé, você sai levando a tua bênção. Você sai levando a tua vitória, você sai levando o teu milagre. Amém? Então nós vamos agora entrar em oração. Você aí na tua casa, você vai falar com Deus, você vai apresentar para Ele a sua luta, a sua batalha. O Senhor Jesus Cristo disse que tudo o que nós pedíssemos na oração, crendo nós alcançaríamos, nós receberíamos. Eu creio nessa palavra. Eu tenho certeza dessa palavra. Por isso agora nós vamos orar. Nós vamos agora falar com Deus. Poderoso Deus e Pai, em o nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, Deus. É que nesse momento, meu Pai, nós nos colocamos na presença do Senhor em oração. E fazemos, meu Pai, fazemos, meu Deus, com toda a nossa fé, com toda a certeza do nosso coração, firmada na Tua palavra, meu Deus. A Tua palavra quem diz, Senhor, que aonde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas no Senhor, reunidas no Teu nome, meu Pai, o Senhor estaria presente. O Senhor, meu Deus, estaria no meio delas. E nessa noite de segunda-feira, meu Pai, aqui na sala de oração, nós formamos esta campanha de oração, essa corrente de oração, meu Pai, para derrubar o gigante. Essa corrente de oração, meu Deus, pela prosperidade, pela vida financeira. E quando eu peço, meu Deus, a prosperidade, quando eu peço, meu Deus, a bênção financeira, eu faço, meu Deus, na Tua palavra. A Tua palavra que diz, Senhor, do trabalho de Tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Meu Deus, é a promessa do Senhor, meu Deus, abençoar o trabalho. É a promessa do Senhor, meu Deus, fazer tudo dar certo.
Então, meu Deus, debaixo desta palavra, debaixo desta promessa, meu Deus, eu levanto agora a minha voz em oração, meu Pai. Eu apresento ao Senhor, meu Deus, a vida financeira de cada pessoa que está orando junto comigo nessa noite, meu Pai. Eu apresento a vida desta mulher, a vida deste homem, a vida desse jovem, dessas crianças. Meu Pai, essa pessoa que vem, meu Deus, orar comigo, e ela não vem aqui, meu Deus, para brincar, ela não vem aqui, Senhor, para buscar entretenimento, ela não vem buscar um passatempo, não, meu Pai, mas ela vem porque ela precisa da tua ajuda, ela precisa do teu socorro, ela precisa, meu Pai, da mão do Senhor no trabalho dela, da mão do Senhor na vida financeira dela, na vida profissional, nos projetos, meu Pai. Esta pessoa, meu Deus, que tem enfrentado um verdadeiro gigante na sua vida financeira, é o gigante, meu Pai, chamado dívida, Senhor. O gigante chamado escassez, chamado desemprego, o gigante chamado miséria, meu Pai. Essa situação, meu Deus, que esta pessoa tem lutado, ela tem tentado, meu Pai, de todas as maneiras sair, vencer, se levantar, meu Deus. Mas parece, Pai, que quanto mais ela luta, mais as coisas pioram. Parece que quanto mais, meu Deus, ela se esforça, mais ela desce, mais ela cai financeiramente. Oh, meu Deus, eu clamo ao Senhor, porque o Senhor, meu Pai, é o dono do ouro e da prata. O Senhor é o dono do ouro e da prata, meu Pai. E eu não aceito, meu Deus. Eu não aceito. E quando eu digo eu não aceito, não é rebeldia, é fé. Eu não aceito, meu Pai, ter um Deus rico, ter o Deus dono do ouro e da prata, meu Pai, e viver humilhado, viver envergonhado, porque, meu Deus, a verdade é essa, meu Pai. Quando a pessoa financeiramente falando, ela está em baixa, ela está em queda, meu Deus. Ela é envergonhada, ela é desprezada, ela é humilhada, mas o Senhor, meu Pai, disse na tua palavra que ergue o pobre do pó, que o Senhor ergue do monturo necessitado e coloca ele, meu Pai, do lado dos príncipes, meu Deus, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja exaltado. Então, nessa noite, meu Deus, que o teu poder, que o teu Espírito, meu Pai, venha tocar através da minha fé na vida financeira, meu Pai, desta pessoa e operar o milagre. Que esses momentos, meu Deus, que nós iremos passar aqui orando, ouvindo a tua palavra, ouvindo testemunhos, meu Pai, que esses momentos que nós iremos passar aqui reunidos nesta sala de oração, que o Senhor venha trabalhar no nosso favor. A tua palavra diz, meu Pai, que desde a antiguidade nunca se viu um Deus que trabalha em favor dos que esperam nele. Meu Pai, a nossa confiança está no Senhor, a nossa esperança está no Senhor. Então, meu Deus, vem trabalhar no nosso favor, vem trabalhar, meu Deus, na vida financeira do teu povo nessa noite. Vem operar o milagre, meu Deus. É o que eu te peço, meu Pai, no nome de Jesus. E na certeza, meu Deus, que o Senhor ouve a nossa oração. Eu já te agradeço, Pai, entregando este culto online nas tuas mãos. Entregando, meu Deus, a vida das pessoas que aqui já estão nas tuas mãos. E te peço também, meu Pai, traz aquela pessoa, meu Deus, que ainda não conseguiu entrar para o culto. Aquela pessoa que talvez ainda está na rua, no transporte, meu Pai. Oh, meu Deus, ajuda ela a chegar nesse culto dessa segunda-feira. Ajuda, meu Deus, aquela que está tendo dificuldade, meu Pai, para conectar aqui na sala. Oh, meu Deus, eu entrego tudo nas mãos do Senhor. E eu tenho a certeza, meu Pai, eu tenho a certeza da tua bênção. Eu tenho a certeza da vitória. Eu tenho a certeza do milagre, meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aí na tua casa, você vai louvar a Deus agora. Você vai fazer dessa canção a tua oração, declarando que essa situação vai mudar, vai passar em nome de Jesus. Tem uma palavra
pra você. Não desanimes. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus, tudo que você pediu a Deus já está vindo. já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar. Canta com fé na tua casa. Esses dias Deus Te viu chorar no canto escondido. no canto escondido. Você mal conseguia falar. Você mal conseguia falar. Deus só ouviu o teu gemido. Só ouvi o teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui, Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. sabe de tudo. E Ele me mandou falar que vai Ele me mandou falar que vai mudar o teu rumo. mudar o seu rumo. Ele está enviando consolo. Ele está enviando consolo Para tua alma. para sua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto. Enxugue essas lágrimas no rosto E tenha calma. e tenha calma. Declara com fé em nome de Jesus. Vai passar. Vai passar. Eu sei que essa luta Eu sei que esta luta logo vai passar. tá doendo, mas não vai querer parar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em Não você deixa morrer. esperança em você morrer. Você precisa Você crer. precisa crer. Vai chegar Vai chegar a solução para a tudo. solução pra tudo que já aconteceu. Você vai ter de volta. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Trabalha na vida do teu povo nessa noite. Abençoa o teu povo nessa noite, meu Pai, no nome de Jesus. Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo. sabe de tudo. E Ele me mandou falar que vai Ele me mandou falar que vai mudar o teu rumo. mudar o seu rumo. Ele está enviando consolo para tua alma. Ele está enviando consolo Aleluia. para sua alma. Enxugue essa lágrima do rosto. Enxugue essas lágrimas do rosto E tenha calma. e tenha calma. Declara em nome de Jesus que vai passar. Vai passar. Eu sei que essa luta Eu logo sei vai que essa passar. luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança Não em você deixa morrer. esperança em você morrer. Você precisa. Você precisa crer. Vai chegar. Vai chegar. Canta com fé, louva a Deus aí na tua A casa. solução pra Deus, Ele habita no tudo que meio dos já louvores. aconteceu. Você vai ter de volta. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere. Só não se desespere, pelo amor de
Eu sei que essa luta logo vai Eu passar. sei que esta luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer Tá parar. doendo, mas não vai. É Deus falando com você nessa noite, que Ele vai te dar vitória. Não deixa a esperança. Que a sua fé nele não é perda de tempo, não é em vão. Você precisa. Ele está trabalhando no teu favor, aleluia. Vai chegar Vai chegar a solução para solução tudo. pra tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Se você puder ir na tua casa, levante as tuas mãos para Deus e ore assim comigo: meu Deus, a minha fé, a minha confiança está no Senhor. A minha esperança é o Senhor, meu Deus. Por isso eu entrego, meu Pai, a minha vida financeira nas tuas mãos. E eu te agradeço, meu Pai, na certeza da bênção, na certeza da vitória, na certeza do milagre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga que assim seja, diga amém, diga graças a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, louvado, glorificado, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, gente, boa noite para todos vocês, boa noite para você que entrou depois da oração inicial, boa noite para você que está aqui na vídeo comigo, boa noite para você que está pelo YouTube. Sejam todos bem-vindos à nossa sala de oração dessa segunda-feira. Eu tenho uma palavra de Deus para entregar para você nessa noite, uma palavra de fé. Eu quero mostrar para você um testemunho, para você ver que vale a pena você confiar em Deus. Vale a pena você confiar na palavra de Deus. Porque quando nós confiamos de todo o nosso coração, quando nós fazemos a coisa não do nosso jeito. Você sabe que o problema de muitas pessoas, elas não vencerem, é porque ela está precisando do favor de Deus, mas ela não quer fazer do jeito de Deus, quer fazer do jeito dela. Puxa, se é para fazer do meu jeito, para que eu preciso de Deus? Se eu estou buscando a Deus, é porque eu preciso dele. Se eu creio que ele tem a saída, que ele tem a solução, então eu vou fazer do jeito dele, do jeito da palavra dele. Eu quero mostrar para você esse testemunho de uma pessoa que, há bem pouco tempo atrás, quando ela começou aqui, palavras dela, estava no fundo do poço. No fundo do poço. Sofrendo, sem conseguir dormir, com a vida destroçada. Mas ela começou a dar ouvidos à palavra de Deus. Existe uma diferença entre você ouvir e dar ouvidos. Tem muita gente que ouve. Se ela não tiver problema auditivo, ela ouve. Se ela não for surda, ela ouve. Mas ela não dá ouvidos. E o segredo da vitória é você dar ouvidos à palavra de Deus. Essa pessoa do testemunho, ela deu ouvidos à palavra de Deus. Hoje ela se levantou, hoje ela está bem, hoje ela dorme bem, e ela está prosperando. Ela está prosperando. É o que Deus quer fazer na tua vida. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para você esse testemunho, mas antes eu quero convidar você para cantar um corinho de fé. A Bíblia diz que Deus habita no meio de louvores. Quando você canta com fé, quando você louva com fé, o fogo de Deus vem sobre a tua vida. E diante do fogo de Deus,
o mal ele foge, o mal ele sai no nome de Jesus. Então nós vamos cantar com fé. A minha fé é poderosa e você vai mandar toda a miséria sair no nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos cantar com fé na tua casa, em nome de Jesus. Pela graça de Jesus. Vamos lá, vó Lisinete, vamos cantar com fé. Não cochila no culto não, minha avó. Pela graça de Jesus. E todo mal vai sair. Manda a miséria embora, todo mal vai saindo em nome de Jesus. Você que não aceita a miséria na tua casa, é poderosa pela graça de Jesus. A minha fé é poderosa pela graça de Jesus. Toda a miséria vai saindo. Miséria, escassez vai saindo. O homem que andou na Galileia ama Jesus de Nazaré, hoje está comigo. Aumenta cada dia mais a minha fé, amor mais amor. Peça ao Salvador. Não pode agradar ao Senhor. Chama-se Jesus de Nazaré e hoje está comigo. Cada dia mais a minha fé. Amor mais amor, quem não tem, pois sem fé não pode agradar ao Senhor. E sem amor não pode agradar ao Senhor, pois sem fé. E sem amor não pode agradar ao Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Se você tem uma Bíblia aí na sua casa, abra a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, no capítulo 7 e versículo 38. Se você tem uma Bíblia aí na sua casa, abra, por favor, Evangelho de João, capítulo 7 e o verso 38. Se você não tem uma Bíblia, eu vou compartilhar a minha com você aqui na tela. João 7:38. Evangelho de João, capítulo 7 e verso 38. Deixa eu compartilhar aqui. Olha para mim aqui, por favor. Antes de nós lermos aqui o texto, antes de nós meditarmos na palavra, deixa eu falar uma coisa para você. Isso é muito importante. Todas as bênçãos de Deus para minha vida, para a sua vida, ela vai vir através da nossa fé. Amém, Romário? Todas as bênçãos de Deus para minha vida, para a tua vida, ela vai vir unicamente, exclusivamente, através da minha confiança, da minha fé. Deus, ele não responde desespero. Escuta o que eu estou te falando. Deus não atende desespero, Deus atende a fé. Amém? Deus, ele não atende sofrimento. Ele atende a fé. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para você que Deus não vai trabalhar na tua vida porque você está desesperado. Se fosse assim,
Se isso fosse verdade, não teria tanta gente desesperada no mundo. Não. Deus não vai trabalhar porque eu estou desesperado. Eu estou desesperado, Deus vai me abençoar, vai me ajudar. Não. Deus não vai trabalhar na minha vida, Deus não vai me ajudar porque eu estou sofrendo muito. Eu estou sofrendo muito, eu estou com muito problema, então Deus vai me ajudar, Deus vai me dar vitória. Não. Deus, ele trabalha, Deus, ele opera, é quando eu creio. E essa crença, essa fé, ela tem que ser dirigida pela palavra de quem? De Deus. Essa fé que traz a providência divina para a tua vida, essa fé que abre a porta na sua frente, essa fé que abre os seus caminhos, ela não é uma fé apenas de palavra, de boca, porque a maioria das pessoas, a maioria das pessoas, a fé é só de boca. Com a boca ela fala, não, eu creio muito em Deus. Não, eu tenho muita fé em Deus. Ela fala uma coisa, mas a atitude dela vai para outro lado. Essa fé não resolve. Essa fé não funciona. Um pouco pensar positivo. Não, eu vou pensar positivo, porque se eu pensar positivo, eu vou conseguir o trabalho. Se eu pensar positivo, vai dar tudo certo para mim. Isso não é a fé da palavra. A fé que traz o agir de Deus na tua vida é quando você segue a direção de Deus. É quando você segue a direção da palavra de Deus. Por isso a importância de você ouvir a palavra. Tem gente que não gosta de ouvir palavra, ela só quer oração, porque na cabeça dela, por ignorância espiritual, na cabeça dela, ela acha que se ela receber um caminhão de oração vai mudar a vida, não vai mudar nada. O que faz mudar a tua vida é a palavra. É quando você crê na palavra. E quando sob, debaixo da palavra, você começa a agir. Se você observar, quando eu estou orando, eu estou sempre citando a palavra. Meu Deus, a tua palavra diz isso. Senhor, a tua palavra diz aquilo outro. Por quê? Eu estou falando, estou mostrando para Deus, meu Pai, eu estou crendo na palavra. E a palavra de Deus não falha. A palavra de Deus não é mentirosa. A Bíblia diz, Deus não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. Aquilo que ele promete, ele cumpre. Mas ele cumpre, ele vai cumprir na vida daqueles que creem. Olha só o que Jesus disse. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quando Jesus falou isso, ele falou concernente ao Espírito Santo. O Espírito Santo é promessa. Assim como a bênção para o teu trabalho, a bênção financeira também é promessa. Então essa palavra me traz o seguinte entendimento. Se eu fizer, não do meu jeito, mas do jeito de Deus, e aonde eu tomo conhecimento do jeito de Deus? Na palavra. Se eu fizer do jeito da palavra, do jeito que a palavra está falando, do jeito que a palavra está orientando, se eu seguir a direção da fé, então Deus vai trabalhar na minha vida. Deus vai trabalhar no meu favor. E aquilo que era impossível vai se tornar possível. Aquilo que aos olhos humanos era problema sem saída, era problema sem solução, pela mão de Deus. Pela mão de Deus vai ter solução. E eu digo para você nessa noite, Deus ele tem solução para as tuas dívidas.
Deus, ele tem solução para essa escassez que entrou aí dentro da tua casa e não quer sair. Deus, ele tem solução para essas portas que se fecharam de tal maneira que você está lutando, e você diz assim, meu Deus do céu, já não sei mais o que fazer. Porque eu estou lutando e não avanço. Deus, ele tem a solução. Mas, repito, ele não vai trazer solução porque eu estou sofrendo, mas sim porque eu creio. Sim porque eu estou fazendo conforme a palavra dele. Ele disse, quem crê em mim, está bem claro aí, como diz o quê? A Escritura. Escritura está com letra maiúscula, não é a escritura da tua casa, não é a escritura do teu terreno, é a palavra de quem? De Deus. Quem crê em mim, como diz a minha palavra, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Se você quer a tua bênção, se você quer a tua vitória, se você quer o agir de Deus na tua vida, para de querer fazer do teu jeito. Há quanto tempo você vem fazendo as coisas do teu jeito e onde você chegou? Hã? Há quanto tempo você vem querendo seguir a tua cabeça ou seguir a cabeça dos outros? Olha onde você foi parar. Dívida. Hã? Dívida por decisões erradas. Dívida. Escassez por estar ouvindo os outros. Você sabe que a maioria dos nossos problemas nós provocamos. Você sabia disso? Você já se deu conta disso? Hã? Que às vezes você fica reclamando, lamentando, mas a maioria dos problemas que você se meteu, você buscou. Se você quer a mão de Deus, você precisa decidir. Vai continuar fazendo do teu jeito ou tu vai fazer do jeito de Deus? A Bíblia vai dizer lá em João 2, que Jesus estava na festa de casamento e acabou o vinho. E Maria, que era uma mulher de Deus, Maria sabia que Jesus era Deus. E Maria foi até Jesus, porque ela sabia que Jesus tinha solução. Você tem que ir àquele que pode resolver a tua vida. Você tem que se colocar diante daquele que resolve a tua vida. Maria sabia que Jesus era Deus. E ela foi falar com Jesus. Ó, eles não têm mais vinho. E Jesus disse assim, mulher, que tenho eu contigo? Não é chegada a mim ainda a minha hora. E Maria virou para os colaboradores, para os serventes, para os que estavam cuidando daquela festa. E Maria disse o seguinte, olha, fazei tudo o que ele mandar vocês fazerem. A verdadeira fé é você fazer conforme a palavra. Jesus disse assim para aqueles homens, ó, trazei para mim uma talha de tal medida. E eles foram lá e pegaram a talha. Depois Jesus disse assim, ó, enchei totalmente. Eles foram lá e fizeram conforme a palavra do Senhor Jesus. Depois Jesus disse assim, ó, pega essas talhas, leva até o mestre-sala. E eles outra vez fizeram conforme a palavra do Senhor Jesus. E quando as talhas chegaram diante do mestre-sala, ele foi provar, e ele disse, ó, peraí, o que é isso? Geralmente se serve o bom vinho no começo, e quando todos já estão bêbados, embriagados, serve o de pior qualidade. Vocês deixaram um bom vinho para servir só agora. Mas ele não sabia que era o milagre do Senhor Jesus. Que Jesus havia transformado água em vinho. É o que ele quer fazer também na tua vida financeira, transformar da água para o vinho. Aquilo que você já teve não chega nem perto daquilo que Deus vai fazer chegar na tua mão. Aquilo que você perdeu não é nada diante daquilo que Deus vai entregar para você.
Você crê sim ou não? Mas é na obediência. A obediência transformou a água em vinho. A sua fé na palavra de Deus vai trazer a transformação. Termino já. A Bíblia fala lá no livro de Reis que veio uma fome muito grande sobre Israel, uma escassez muito grande, uma miséria muito grande, muito grande, muito grande. Deus então pegou o profeta Elias e mandou Elias para a casa de uma viúva. Aquela viúva ia abençoar o profeta e Deus iria abençoar aquela viúva. E Elias foi para a casa daquela viúva, a Bíblia fala a viúva de Sarepta. E quando Elias chegou lá, disse para ela, mulher, traz para mim um copo de água, um pouco de água, um vaso de água. Traz para mim um pouco de água. E aquela mulher prontamente foi pegar a água. E o homem de Deus disse assim, olha, traz também um pedaço de pão. Algumas versões dizem um pedaço de bolo. E aquela mulher disse assim, meu senhor, água eu tenho. Água eu tenho. Mas eu não posso trazer um pedaço de pão para você. Porque eu tenho aqui só um punhado. Um punhado é o que cabe assim. Isso é um punhado. Eu tenho aqui um punhado de farinha e um pouco de azeite. Eu vou fazer a última comida para mim, para o meu filho. Nós vamos comer e depois nós vamos esperar a morte. Olha a situação daquela mulher. Olha a situação daquela mulher. A última refeição. E não tinha mais de onde tirar. Talvez você está ouvindo agora essa palavra e financeiramente falando você está vivendo uma situação crítica. Mas eu quero ser boca de Deus na tua vida nessa noite. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, que Deus ele tem poder para transformar essa situação da água para o vinho. Deus ele tem poder para levantar você dessa humilhação, dessa vergonha, porque quando financeiramente você está bem, tem um monte de gente na tua volta. Não te engane. Porque você vai saber quem é quem a hora que você não tiver nada. É ou não é? Sim ou não? Quando você está bem, você está bem, você está com dinheiro, você está ganhando dinheiro, aparece amigo de tudo quanto é lugar. Até a família, hein? Ó, até a família. Até a família. Tamo junto. Tamo junto. Espera. Espera a hora que você não tiver nada para oferecer. Espera a hora que você precisar de ajuda. Todo mundo some. Você conta nos dedos de uma mão e sobra mais dedo do que você imagina. É ou não é verdade? Talvez financeiramente falando, você está sendo humilhado, humilhada. Aquela mulher disse assim, olha, meu senhor, nós vamos fazer hoje a última refeição. E o homem de Deus falou para ela, vai e faz conforme eu estou falando. Aquela palavra não era de Elias, era Deus falando. Porque assim diz o Senhor, da panela não vai faltar farinha. E da botija não vai escassear o azeite até o Senhor mandar chuva. Pronto, palavra de Deus. E agora? O que eu faço? O que eu faço? Eu vou crer na palavra? Ou eu vou segurar o pouquinho que eu tenho? A maioria segura o pouquinho que tem, até o pouquinho que tem perde. Até o pouquinho que tem perde. Porque aquilo que você não confia em Deus, você vai perder. A Bíblia diz que a mulher creu na palavra e foi e fez conforme a palavra do homem de Deus. E o texto vai dizer assim, da panela a farinha não faltou.
Da botija, o azeite não escasseou até que viesse a chuva. Você sabe quanto tempo demorou para chover? Tu sabe quanto tempo? 3 anos e meio. 3 anos e meio sem chuva. Mas para aquela mulher não faltou nada. Aquela mulher, Deus proveu. Deus não proveu porque ela estava na miséria. Deus não proveu porque ela era viúva. Deus não proveu porque ela estava sofrendo. Deus proveu porque ela fez conforme a palavra de Deus. Eu vou fazer a oração pela tua vida financeira. Mas deixa eu falar uma coisa. Você quer prosperar? Começa a ser fiel no dízimo. Não adianta eu orar por você e você não ser fiel. Começa a ser fiel no dízimo. Começa a devolver o teu dízimo. Começa a semear a tua oferta. Eu sei que quando eu falo isso tem um monte de gente que corre. Vai continuar na escassez. Porque você quer o favor de Deus, mas tu quer do teu jeito. Será que tu não caiu a ficha que do teu jeito você chegou onde você está hoje? Talvez essa palavra é dura. Mas será que não caiu a ficha ainda que você está na situação que está porque você foi do teu jeito? E você ainda quer continuar do teu jeito? Você imagine se aquela viúva dissesse assim, não, vou fazer do meu jeito, teria morrido de fome. Porque não choveu no outro dia, não. 3 anos e meio para vir a chuva. Mas ela preferiu fazer na palavra. E diz a Bíblia que não faltou nada para ela. Eu vou mostrar para você agora o testemunho da Maria da Conceição, lá do Rio de Janeiro. A Maria, ela decidiu confiar na palavra. A Maria decidiu confiar na palavra. Ela não veio aqui para ficar olhando para a tela. Ela veio aqui, ouviu a palavra e deixou entrar no coração. Ela mesmo diz, estava no fundo do poço, sem razão para viver, por causa de uma decepção amorosa. Sem dormir. Mas quando você faz conforme a palavra, quando você faz conforme a palavra, não é a palavra do bispo, não, eu não venho aqui pregar a minha palavra, eu apresento para você a palavra de Deus. Quando você faz conforme a palavra de Deus, Deus vai trabalhar no teu favor. Jesus disse, quem crê em mim, como diz a Escritura, a tua fé tem que estar na palavra. Para de estar indo atrás de adivinho. Tem um monte de gente indo atrás de adivinho evangélico. A minha fé está na palavra. Essa palavra não falha. Para de ficar procurando chifre na cabeça de cavalo, rapaz. A coisa de Deus é tão simples, é só você dar ouvido à palavra e colocar em prática na tua vida. E você fica inventando moda. Não, eu vou procurar ali o revelador. A maior revelação está na palavra de Deus. E a minha fé está firmada na palavra. Porque se está na palavra, vai se cumprir. Se está na palavra, vai se cumprir. Você quer vida, você quer bênção. Jesus está dizendo assim, quem crê em mim, como diz a Escritura. Para de ir atrás de profetada. Para de ir atrás de adivinho. Antes a pessoa ia lá para o bruxo para adivinhar. Agora ela está querendo adivinhação dentro da igreja. E o diabo vai colocar para você. Vai colocar para você. Porque ele sabe que você gosta disso. Só que você vai pagar com a tua vida. É a tua vida. É você que vai estar sofrendo quando as coisas de Deus é simples. Jesus está dizendo, Jesus aqui não está enfeitando o pavão. Ele só diz, quem crê em mim, como diz a palavra, do seu interior vai fluir rio de água viva. Os serventes fizeram conforme a palavra de Jesus. Ele transformou água em vinho. A viúva fez conforme a palavra do homem de Deus. E o espírito da escassez fugiu. A providência divina chegou. Deus quer trazer providência, abrir porta de emprego para você. Você precisa crer. Deus quer abençoar o teu trabalho e destravar sobrenatural e o teu trabalho começar a prosperar quando ninguém está prosperando. Deus quer abençoar o teu comércio, o teu negócio, começar a chegar cliente que ninguém vai entender.
Mas as coisas de Deus é assim, não tem explicação, é sobrenatural, é o que Deus quer fazer, é o agir de Deus. Mas é um pequeno detalhe. Quem crê, como diz a Escritura. Amém? Vamos ouvir o testemunho? Vamos ouvir o testemunho e depois eu vou fazer a oração. Você entendeu a palavra? Eu sei que essa palavra é dura. Mas essa palavra ela vai causar duas reações. Ou você nunca mais volta aqui, paciência. Ou então você toma uma decisão e a tua vida muda. E a tua vida muda. Você toma uma decisão, não, eu vou levar a sério as coisas de Deus. Eu vou me apegar com esse Deus. Eu vou fazer conforme a palavra de Deus. Aí vai ter mudança. Aí vai ter transformação. Vamos ouvir esse testemunho e depois nós vamos fazer a oração. Se você ainda não preparou aí o óleo, o azeite, prepara aí, por favor. Prepara aí o óleo, prepara o azeite, quem não preparou. Deixa aí próximo também aquilo que representa a tua vida financeira, carteira de trabalho, currículo, contrato de trabalho. Bispo, eu tenho aqui documentos de causa na justiça. Bispo, eu tenho aqui a minha ferramenta de trabalho, os meus cartões do meu comércio, do meu negócio. Deixa aí próximo. Pega lá, avó, em nome de Jesus. Porque nós vamos orar forte. Deus, ele vai entrar com providência. Ele vai dar vitória em nome de Jesus. Vamos ouvir o testemunho da Maria da Conceição, lá de Nova Iguaçu, lá no estado do Rio de Janeiro. Vamos ouvir esse testemunho e depois nós vamos orar. Presta atenção aí, gente. Bom dia, Bispo Marco, a paz. A paz, Maria. Eu moro aqui no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu. O meu testemunho, que eu estava no fundo do poço. Eu sou viúva, conheci uma pessoa, então começamos a namorar na mesma igreja que eu sempre congreguei. Então, nós, pelo que o pastor falava, que tinha que dar um jeito de casar, aí nós, então, falamos, vamos entrar em oração. Aí foi que ele falou que ia viajar para o interior do estado e visitar a família, resolver uns problemas. Com isso, ele não quis mais voltar. Meu Deus. E falou que era para mim ir para lá. Eu falei, eu não posso deixar minha família, meus netos. E então, eu não fui, ele se envolveu com outra pessoa, e eu fui para o fundo do poço, porque tudo parecia que ia dar certo. Então, assim que eu conheci a palavra do Senhor, né, na sala de oração, entrei e ouvindo, e então fazendo tudo conforme o Senhor falou. Aí eu não conseguia dormir, eu estava em desespero. Aí eu falava, Senhor, tenha pena de mim, tenha pena da minha alma. Aí foi um dia, 5 horas da manhã, eu mandei um áudio pedindo que o Senhor orasse por mim. A partir daquele dia, o Senhor me respondeu que ia entrar em oração. A partir daquele dia, graças a Deus, hoje eu sou outra pessoa, sou abençoada. Amém. E então fui abençoada na vida financeira. Comprei um terreno próximo da praia, em Rio das Ostras. Que benção. Como diz o meu genro, pé na areia, de frente para o mar. Essa semana viajei para dar início da obra. Já iniciou a fundação da casa, abençoada, e continuo orando, falando, Senhor, se o Senhor me deu condições de comprar esse terreno, eu tenho fé que o Senhor vai me dar condições para construir. Chamei uma equipe, a primeira pessoa que foram lá me pediu só para a fundação 14 mil, eu falei que não dava. Apareceu um senhor conhecido do meu genro,
que falou que ia fazer por 7.500. Aí contratei, aí tinha que puxar a instalação d'água e tudo. Aí na fundação, fazendo os buracos lá, o cano passa por dentro do meu terreno. Aí ele falou: senhora, continua orando, que Deus está ouvindo a sua oração, que a senhora ia gastar uns 2.000 a 3.000 se fosse para furar lá na rua. Então, passando por aqui, vai ser tudo mais fácil. Só achou foi uma mina de ouro, vai ser abençoado. Que eu vou fazer para a senhora, eu não vou te cobrar nada. E graças a Deus, vou legalizar tudo direitinho, conforme manda a lei, né? Então, o que eu tenho para dizer, que a gente não pode perder a fé, não podemos entrar em desespero, tem que acreditar que Deus existe e o Senhor está fazendo uma coisa muito boa para o povo. Essa oração do Senhor. Amém. Que Deus abençoa o Senhor e a sua família, o Senhor continua com essa fé, porque aquele que crê vê o resultado, como eu vi. Hoje eu deito, durmo, sou feliz e tenho Glória a fé Deus. que Jesus vai abençoar minha vida sentimental. Amém, eu tenho certeza. Então, é que eu agradeço o Senhor, em nome de Jesus. A Amém. paz. Glória a Deus. Deus abençoe a tua vida, Maria da Conceição. Gente, esse testemunho, ele mostra, no meu ver, 2 pontos principais. Primeiro, a mudança de vida dela. Não vou falar da prosperidade, não, mudança de vida. Pessoa que estava no fundo do poço, pessoa que tinha perdido a vontade de viver, e já não dormia mais, uma morta-viva. Só que, quando ela começou a ouvir a palavra, ela começou a dar ouvidos, e ela tomou a decisão: eu vou me apegar com Deus. Eu vou buscar a esse Deus de todo o coração. Esse Deus que o bispo está ensinando, que o bispo está entregando a palavra. Eu vou buscar de todo o coração. Aí começou a mudança de vida. Ela que estava no fundo do poço, voltou a viver. Ela que não dormia, como ela mesma acabou de falar, já dorme muito bem. Porque primeiro ela tomou a decisão, né? Eu vou me apegar com Deus. É o que falta para muita gente. A pessoa quer resolver o problema, mas ela não quer se apegar com Deus. Não funciona assim, rapaz. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Só foca no problema, nós tem que focar naquele que vai resolver o problema. Ela se apegou com Jesus. Ela começou a dizimar, ela começou a ofertar. Aí veio a bênção da prosperidade. Ela se apegou com Jesus e começou a mudar o ânimo, a alma, o interior. Ela começou a dizimar. Aí Deus começou a prosperar. Você quer vencer? Se apega com Jesus. Se apega com Ele, começa a levar a sério compromisso com Deus. Você quer prosperar? Você quer providência divina chegando? Começa a devolver o teu dízimo. Começa a ofertar. E quando eu falo isso, eu estou falando debaixo da palavra. Quando eu falo isso, eu estou falando debaixo da palavra. Ah, eu não creio. Paciência. O fato de você não crer, a palavra vai continuar sendo palavra de Deus. E a tua vida vai continuar ladeira abaixo. Infelizmente. Infelizmente. É dura essa palavra, mas eu tenho que falar para você a verdade. Eu não vou falar para você aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir. Eu não vou falar para você aquilo que te agrada, mas aquilo que te salva, aquilo que muda a tua vida, aquilo que te abençoa. Amém? Vamos fazer a oração. Pega aí o óleo, quem tem o óleo. Eu vou consagrar o óleo, eu vou abençoar o óleo, o azeite que você tem. Eu vou ungir, em nome de Jesus Cristo, o alto da tua cabeça.
para Deus te dar direção para você sair dessa situação. Para Deus te dar direção, eu vou ungir o alto da tua cabeça. Eu vou ungir as tuas mãos, para que todo o trabalho das tuas mãos, em casa ou fora, seja abençoado. Tem gente que é onde coloca a mão amarra. Tem gente que é onde coloca a mão dá tudo errado, tudo tranca, tudo trava. Eu vou abençoar as tuas mãos. Amém? E eu vou ungir a pedrinha do propósito da campanha de Davi. Você vai orar comigo segurando essa pedra e pedindo a Deus, meu Pai, como o Senhor deu vitória para Davi, me dá vitória. Faz esse gigante cair por terra. Honra a minha fé, a minha confiança no Senhor. Quando eu terminar o culto, você vai lá fora, você vai jogar a pedrinha e vai declarar, vai profetizar a tua vitória financeira naquilo que é o teu propósito em nome de Jesus. Amém? Levanta para Deus aí o azeite, por favor. Apresenta para Deus, por favor. Levanta aí quem tem um azeite em casa, quem tem um óleo em casa. Levanta para Deus. Meu Deus, meu Pai e meu Rei. O Senhor disse, quem crê, como diz a minha palavra, vai ter a vitória. Não é a palavra do Bispo Marcos. Não é a palavra do apóstolo, do padre, do sacerdote, do pastor. É a palavra do Senhor que muda, meu Pai. Os serventes creram na palavra do Senhor. E o Senhor transformou a água em vinho. A viúva, meu Deus, que ia morrer de fome, ela creu na palavra do Senhor. E o Jeová Jirê, o Deus da providência, o Senhor mandou a provisão, meu Pai, e não faltou nada para aquela mulher. Meu Deus, o Senhor não mudou. O mesmo Deus da viúva de Sarepta é o Deus que está aqui nessa noite. O mesmo Deus de Caná da Galileia, meu Pai, que transformou a água em vinho, é o Deus que nós estamos invocando. Então, meu Pai, em nome de Jesus, quando eu orar, meu Deus, que o poder do Senhor, meu Pai, que a mão do Senhor, meu Deus, venha tocar, meu Deus, aí na casa, venha tocar nos caminhos, venha tocar, meu Pai, na vida financeira, e esse espírito, meu Pai, da escassez, esse demônio da miséria, da pobreza, da humilhação, meu Deus, da vergonha por conta da situação financeira, venha bater em retirada, meu Pai. E da água para o vinho, o Senhor venha mudar essa situação. E o Senhor venha trazer a providência, meu Pai. O Senhor venha trazer a providência. Consagra esse óleo, meu Pai. Consagra esse azeite. Que não seja mais um simples óleo, um simples azeite, mas que seja a partir de agora o Espírito do Senhor. Que seja agora o teu poder, que seja agora a tua mão, meu Pai. E quando eu colocar pela fé esse óleo no alto da cabeça, meu Pai, dessa serva, desse servo do Senhor, meu Deus, que o Senhor coloque a tua mão forte e poderosa, meu Deus. Quando eu colocar, meu Deus, desse óleo nas mãos, meu Pai, dessa mulher, desse homem de Deus, que o Senhor venha abençoar todo o trabalho das mãos deles nessa semana, meu Pai. É o que eu te peço, meu Deus, e te agradeço em nome de Jesus. E os que creem digam que assim seja. Amém. Amém. Em nome de Jesus Cristo, pela fé, eu unjo o alto da tua cabeça com a unção de provisão, com a unção de prosperidade e com a unção de multiplicação. Com toda a tua fé, coloca o azeite no alto da tua cabeça, recebe essa bênção agora. A mão de Deus toca aí sobre a tua vida financeira. No nome de Jesus Cristo, pela fé, eu unjo as tuas mãos. Em nome de Jesus, que todo o trabalho, que todo o seu trabalho nessa semana, em casa ou fora de casa, seja abençoado. Que toda trava, que toda amarra caia por terra em nome de Jesus. Que essa semana seja de bênção. Se você tem aí carteira de trabalho, unja a carteira de trabalho. Unja aí a carteira de trabalho. Unja a carteira de dinheiro, o cartão do banco. Unja aí o currículo, o contrato, a chave do teu comércio.
Unge aí o documento da causa na justiça, os papéis da dívida, unge em nome de Jesus. Porque o meu Deus coloca a mão agora. O meu Deus coloca a mão agora. O meu Deus coloca a mão nessa situação agora no nome do Senhor Jesus. Pega aí a pedra, pega aí a pedrinha. Eu vou ungir agora. Que seja pela fé a pedra de Davi. No nome de Jesus, eu unjo a sua pedrinha agora. Recebe o óleo na pedra agora, no nome de Jesus. Recebe a unção para derrubar gigante. Para derrubar gigante no nome de Jesus. Unge a tua pedra. Unge a tua pedra. Em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Eu vou orar forte agora no nome de Jesus. E pela fé, todo espírito imundo vai ser repreendido. E a bênção da prosperidade chega na tua vida. A bênção das portas abertas. Se você puder, feche os teus olhos. Poderoso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu estendo agora a minha mão, meu Deus, em ato profético. E pela minha fé, meu Deus, eu coloco a minha mão agora no alto da cabeça dessa mulher. Eu coloco, meu Deus, pela fé, a minha mão no alto da cabeça desse homem. Meu Deus, eu coloco a minha mão, eu faço imposição de mãos agora, meu Pai, sobre o alto da cabeça dessa pessoa que crê, meu Deus, que crê na tua palavra, que crê na tua promessa, que crê no teu poder. E eu peço, meu Deus, em nome de Jesus, que da minha mão agora saia o teu poder, que da minha mão agora saia fogo do Espírito Santo, meu Pai, e vai entrando na vida desta pessoa agora, meu Deus, do alto da cabeça até a planta dos pés. Meu Deus, entra com teu poder agora no corpo desta pessoa, entra com teu poder agora, meu Pai, nos pensamentos dela, entra agora no emocional, meu Deus, entra com teu poder, o Espírito Santo, em forma de fogo, na vida financeira desta pessoa, no trabalho desta pessoa, na vida profissional dela, meu Pai, e toda a força do mal, toda a força de Satanás, toda a força do inimigo que vem atuando na vida financeira desta pessoa, comece a sair agora, comece a bater em retirada agora. Espírito da escassez, aí dentro dessa casa, espírito da geladeira vazia, espírito da miséria, espírito da pobreza, comece a bater em retirada agora. Espírito maligno da porta fechada, espírito maligno da amarração, espírito maligno que está fechando os caminhos para essa pessoa. Ela está lutando, ela está trabalhando, ela está tentando se levantar, mas cada passo que ela dá, ela cai mais, cada passo que ela dá, ela desce mais, ela afunda mais, porque você, Satanás, porque você, espírito da miséria, você está na vida dela, você está no caminho dela, você está aí no trabalho dela, você está na empresa dela, no comércio dela, nos serviços dela. Eu me levanto agora contra você, maligno, eu me levanto contra você, maldito, em nome de Jesus Cristo, e ordeno, saia, bata em retirada agora. Você que foi pago, fizeram um trabalho de bruxaria, fizeram um trabalho de feitiçaria, fizeram um trabalho de magia negra. Essa pessoa tem sido atacada por inveja, tem muita inveja no local de trabalho dela, tem muita inveja na vizinhança dela, tem inveja no meio da família. Espírito da inveja, espírito do olho grande, o mal espiritual que vem travando, que vem amarrando, que vem paralisando esta pessoa, que vem impedindo o crescimento financeiro dela, que vem impedindo o crescimento financeiro profissional dela. Eu te amarro agora, eu te repreendo agora. Sai do corpo dela agora, sai da mente dela agora pensamento de derrota, sai do emocional dela agora espírito do desânimo, da prostração, do medo, da dúvida. Vai saindo agora dos caminhos dela, toda inveja, todo olho grande vai saindo do local de trabalho dela. Meu Deus, envia agora do teu poder, Senhor, envia fogo do Senhor agora lá no trabalho dela,
Envia fogo do Senhor naquela causa, na justiça, naquele processo. Envia fogo do Senhor, meu Pai, lá na loja dela, lá no salão de cabeleireiro, na oficina mecânica, lá no posto de venda, na mercadoria dela, nos serviços dela. Envia agora do teu poder, meu Deus, e todo mal, toda força maligna, todo espírito imundo, eu repreendo agora pela minha fé e ordeno, bata em retirada. Você vai sair agora do corpo dela, daí da casa dela, do caminho dela, do trabalho dela, da vida financeira dela. Todo mal, toda miséria, toda derrota, todo fracasso, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, saia. Todo espírito de escassez, todo espírito de derrota, todo espírito de amarração, todo espírito de miséria da mente dela, do emocional, do corpo dela, de dentro da casa dela, dos caminhos dela, dos negócios dela, saia. Em nome de Jesus. Diga comigo, não volte nunca mais. Fala com fé, não volte nunca mais. Nunca mais. Em nome de Jesus, meu Deus. Para abençoar, o Senhor me ungiu. Para abençoar, o Senhor me levantou, meu Pai. Eu sei, meu Deus, que diante do Senhor eu nada sou. Sou um pecador, meu Deus. Mas o Senhor, meu Deus, na tua infinita graça e misericórdia, o Senhor responde, o Senhor atende a minha oração. Então, meu Deus, em ato profético, eu declaro em nome de Jesus, meu Pai, que a porta de emprego se abra nessa semana. Eu declaro, meu Deus, que essa semana o trabalho dessa pessoa seja uma bênção a partir dessa semana. Eu declaro, meu Deus, vendas grandes. Eu declaro essa pessoa batendo as metas de venda. Eu declaro, meu Pai, clientes voltando, clientes chegando. Eu declaro, meu Deus, a vitória nessa causa na justiça. Meu Deus, eu profetizo em nome de Jesus, portas abertas, crescimento financeiro. Eu profetizo bênção de provisão chegando, bênção de prosperidade, bênção de multiplicação na tua vida. Eu declaro em nome de Jesus Cristo que tudo que estava dando errado vai dar certo. Oh, aleluia! Vai dar certo. Vai dar certo a partir de hoje. Vai dar certo em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você crê, toma posse. Se você crê, toma posse da tua bênção. Se você crê, toma posse do teu milagre. Seja abençoada, seja abençoado, seja abençoada, seja abençoado nessa noite. O meu Deus te dá vitória. O gigante cai, o gigante cai, o gigante cai por terra. O meu Deus te abençoa. Se você crê, recebe. Se você crê, toma posse. Toma posse da bênção da prosperidade. Toma posse da bênção da prosperidade. Se você crê, toma posse da bênção para o teu comércio. Toma posse da bênção para o teu trabalho. Da bênção para os teus negócios. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu abençoo a tua vida no nome do Senhor Jesus. Se você crê, louva a Deus, declara, eu vou prosperar em nome de Jesus. Aleluia. Como Abraão acreditou Na promessa de Deus, na promessa de Deus, eu vou acreditar. eu vou acreditar. Como Abraão prosperou, prosperar. Como Abraão prosperou, Aleluia. eu vou prosperar. Vou acreditar. Vou acreditar. Vou sair de onde me Vou mandar. sair de onde Me mandar.
Vou para onde Ele quiser. Vou manifestar minha fé. Profetiza, a minha casa será uma bênção. O meu trabalho será uma bênção. Estende a tua mão e profetiza. Estende a tua mão e declara a tua vitória. Abre a boca para declarar a vitória. Para de reclamar, para de lamentar, para de ficar chorando. Profetiza o teu milagre, profetiza a tua vitória. Deus é contigo, aleluia. Todos os arcos serão quebrados. Todos os arcos serão quebrados. E os inimigos envergonhados. Aleluia. Todo lugar que eu passar, que eu passar, abençoado serei. E toda vida que eu ganhar será do Rei. Ganhar será do Rei. A igreja louvando, cantando com fé. Levanta a tua cabeça, louve a Deus, Ele te abençoa nessa noite. Acreditar na promessa de Deus. Eu vou acreditar. Declara: como Abraão prosperou, eu vou prosperar em nome de Jesus. Como Abraão prosperou, Eu vou prosperar. eu vou prosperar. Vou acreditar. Vou acreditar. Vou sair de onde me mandar. Vou sair de onde me mandar. Vou para onde Ele quiser. Vou manifestar minha fé. Manifestar a minha fé. Levante as mãos profetizando: a minha casa será uma bênção. Eu abençoo, meu Deus, a minha casa. Eu abençoo a casa do teu povo no Brasil e no mundo. Em nome de Jesus. Eu abençoo o teu trabalho. Seja uma bênção o teu trabalho. Seja uma bênção a tua vida financeira. Aleluia. Prosperarei. Todos os arcos serão quebrados. Aleluia. Todos os arcos serão quebrados. E os inimigos envergonhados. Todo lugar que eu passar, que eu passar, abençoado serei. E toda vida que eu ganhar será do Rei. Será do Rei. Vamos com mais fé agora. A minha casa será uma bênção. A minha casa será uma bênção. O meu trabalho será uma bênção. Será uma bênção. E em tudo aquilo que eu fizer, prosperarei. Em nome de Jesus, todos os arcos já estão quebrados. Todos os arcos serão quebrados. E os inimigos envergonhados. Todo lugar que eu passar, aleluia, vai ser bênção. E toda vida que eu ganhar será do Rei. Toda vida que eu ganhar será do Rei. Diga amém, diga graças a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Amém, igreja? Diga graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Olha para mim aqui. Olha para mim, por favor. Olha aqui nos meus olhos. Não tenho olhos azuis, mas olha aqui, por favor. A bênção de Deus está com você nessa noite, em nome de Jesus. Essa semana vai ser de bênçãos. Essa semana vai ser de portas abertas. Se você crê, recebe aí agora. Se você crê, toma posse aí agora. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Já vou terminar o culto já. Você vai descansar. Eu quero fazer a oração.
Eu tenho aqui comigo os 3 elementos bíblicos. Aqui nessa garrafa aqui tem o óleo que representa o Espírito Santo, tem a água que representa a palavra, deixa eu mostrar aqui, e tem o vinho que representa o sangue de Jesus. Os 3 elementos que a Bíblia diz que dão testemunho de Deus aqui na terra. Esse mês de setembro, Deus colocou no meu coração que na vida dos dizimistas e ofertantes desse ministério vai ser mês de testemunho. A palavra diz, quem crê tem um testemunho. Eu já tenho vários nomes aqui de dizimistas e ofertantes. Eu vou estar orando 3 semanas, eu e a pastora Anice. Nós começamos 1º de setembro e vamos até o dia 21. 3 semanas de oração. 3 semanas de oração para Deus tirar o espírito da miséria e da escassez e para você ter testemunho financeiro. Amém? Eu quero fazer a oração rapidamente, já termino. Por você que está aqui e diz assim, bispo, eu sou um dizimista fiel. Eu quero orar por você. E quero orar por você que nessa noite você quer fazer um voto, não comigo, com Deus. Você vai começar a separar o dízimo a partir de hoje. Você vai começar a ser fiel. Escuta o que eu vou falar para você. Aquilo que você não estava fazendo com 90%, com 100%, você vai começar a fazer com 90%, porque vai ter a providência de Deus, porque você vai estar sendo fiel. De tudo que Deus fizer chegar à tua mão a partir de hoje, você vai separar o teu dízimo. Seja muito ou pouco. Seja muito ou pouco, a primeira coisa você vai separar o dízimo. Amém? E a oferta, bispo? A oferta é a tua fé. A oferta é semente. E semente cada um faz conforme a sua fé. Bispo, eu quero fazer esse voto porque eu quero a mão de Deus na minha vida financeira. Então eu vou orar. E quando eu orar, você ir na tua casa, você vai falar com Deus, você vai fazer o voto com Deus. Amém? E eu convido você para ser um dizimista desse ministério. Eu convido você a ser coluna dessa obra. A me ajudar a ganhar almas. A me ajudar a levar a palavra. Amém? Apresenta as suas mãos assim abertas para Deus aí na tua casa. As 2 mãos. As mãos representam a bênção do trabalho. Tem gente que aonde coloca a mão dá tudo errado. Aonde tu colocar a mão vai ser abençoado. É promessa. É promessa da palavra de Deus. Meu Deus, meu Pai e meu Rei. Eu apresento, meu Deus, as mãos do teu povo. Abençoa essas mãos, meu Pai. Consagra essas mãos, meu Deus. O espírito maligno da escassez, da miséria, da derrota, já foi amarrado. Já está debaixo dos nossos pés. Agora eu peço, meu Pai, que essa semana que está começando seja de bênção, meu Deus. Essa pessoa não vai ficar preocupada, porque preocupação não é fé. Ela não vai ficar ansiosa, porque ansiedade não é fé. Fé é confiança no Senhor. Ela vai fazer, meu Deus, aquilo que ela tem que fazer. Se ela tem que ir trabalhar, ela vai trabalhar. Ela vai abrir o comércio dela. Ela vai atrás dos clientes. Ela vai fazer os serviços. Ela vai oferecer a mercadoria dela. Ela vai para o local de trabalho. Ela vai para a entrevista. Ela vai bater, meu Deus, na porta para conseguir um emprego. Ela vai no advogado. Ela vai fazer o que ela tem que fazer, meu Deus. Mas o Senhor vai estar na frente dela. O Senhor vai estar na frente dela, meu Pai. Tirando toda a pedra do caminho, toda a pedra de tropeço. E que essa semana, meu Deus, seja de bênçãos. Seja de sobrenatural na vida financeira. Meu Pai, vai chegar o dinheiro que ela está esperando. E vai chegar até o que ela não estava esperando, meu Pai. E aquilo que chegar nas mãos dela, meu Pai, o Senhor vai prosperar e vai multiplicar, meu Deus. Eu abençoo essa semana, meu Pai. Oro, meu Deus, pelos dizimistas e ofertantes dessa obra. Aqueles que têm nos ajudado, meu Pai, nesse começo de trabalho, a levar a Tua palavra. Senhor, assim como o Senhor enviou a provisão para a viúva de Sarepta e não faltou nada para ela,
Meu Deus, envia a provisão para cada dizimista, para cada ofertante. Não deixa faltar. Não deixa faltar, meu Pai. Não deixa faltar. O Senhor é o Jeová Jirê. O Senhor é o Deus de provisão. Então traz a provisão, meu Pai, para cada dizimista, para cada ofertante. Que eles tenham muito, que eles tenham o melhor para a casa deles. E também, meu Pai, para nos ajudar a ganhar almas. Eu oro, meu Deus, por essa pessoa que entendeu nessa noite, meu Pai, que se ela quer o favor do Senhor, não é fazendo do jeito dela, é do jeito do Senhor. E ela está fazendo em casa agora um voto, meu Pai, que ela vai começar a dizimar, que ela vai começar a ofertar, porque ela crê que no Senhor, meu Pai, está a saída. Meu Deus, abençoe ela, meu Pai, que já nessa semana ela já tenha, meu Pai, pela mão do Senhor, o primeiro dízimo para devolver, a primeira oferta para semear. Meu Deus, eu abençoo a vida do teu povo, com a bênção da provisão, com a bênção da prosperidade e com a bênção da multiplicação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga que assim seja. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. A bênção de Deus está com você no nome de Jesus. A bênção de Deus está nas tuas mãos. Eu vou colocar aqui rapidamente na tela para você o Pix da igreja. Nessa chave Pix que está aparecendo aí, você vai estar devolvendo o teu dízimo, você vai estar fazendo o teu dízimo. Bispo, eu já quero fazer uma oferta nessa noite. Eu quero plantar uma semente, eu quero semear já nesse ministério nessa noite, porque eu creio que essa semana vai ser de grandes colheitas. Se você deseja fazer a sua semente de fé, a sua oferta de qualquer valor, você vai enviar nessa chave Pix. Bispo, eu já quero mandar o meu dízimo nessa noite. Se você tem para mandar hoje, você manda hoje, ou então você vai fazer quando você tiver. Bispo, eu não tenho Pix, eu quero fazer o depósito. Se você tem o Pix, faça na chave Pix, 11 972 25 3106. Bispo, eu não tenho Pix, eu não gosto de Pix, eu quero fazer o depósito. Então você vai depositar nessa conta do Bradesco. Anota aí, por favor. Quando você fizer o Pix, quando você fizer o depósito, você vai pegar o comprovante, você vai mandar nesse WhatsApp. Nós vamos pegar o seu comprovante, vamos colar no livro de oração e todo santo dia, joelho no chão, para Deus te abençoar. Você vai pegar o comprovante, você vai enviar nesse WhatsApp, nós vamos colar o comprovante no livro e nós vamos anotar o teu nome e colocar aqui dentro do propósito, do testemunho. E até o dia 21 de setembro, oração todo dia pela tua vida financeira. Você vai ter testemunho. Você vai ter testemunho de prosperidade, de provisão financeira, de milagre financeiro nesse mês de setembro. Então, não deixa de enviar o comprovante. Bispo, o comprovante não está no meu nome, bispo. Então, quando você enviar o comprovante, escreva o teu nome no WhatsApp, que eu vou saber que o teu nome não está no comprovante. Eu vou anotar o teu nome e vou colocar também no propósito, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Vou fazer a oração final. Eu termino e você sai abençoada, você sai abençoado em nome de Jesus. Amém? Amanhã, terça-feira, 6 horas da manhã, eu vou estar orando. Se você puder, vem orar comigo 6 da manhã em ponto. Bota o relógio para despertar. Bota o relógio para despertar. Ah, bispo, eu não posso orar 6 da manhã. Não tem problema não. Ora no horário que você puder. Mas não deixa de orar comigo a corrente de oração todo dia. Amém? Quarta-feira, 8 da noite, nós voltamos com a sala de oração. E quarta-feira não é prosperidade, não. É cura dos enfermos. Você que está doente, você que está enfermo, enferma, você que tem familiares seus doentes, enfermos. Você que diz assim, bispo, eu preciso de um milagre. Você que está enfrentando um problema que aos olhos humanos é considerado impossível. Quarta-feira é a campanha da cura dos enfermos, a oração dos milagres e das causas impossíveis. E quarta-feira é a campanha dos 7 mergulhos de Naamã. Todo mundo vai preparar para quarta-feira o quê? Uma garrafa com água. Não precisa comprar, não. Enche uma garrafa com água, porque eu vou consagrar essa água no culto. Nós vamos colocar o azeite nessa água. E essa água da campanha de quarta-feira é para quê, gente? É para beber? Não. É para tomar banho com ela. A Bíblia diz que Naamã mergulhou 7 vezes nas águas do Jordão. E a carne de Naamã se tornou como a carne de uma criança. A lepra desapareceu. Toda quarta-feira eu estou mostrando testemunho de milagre. Deus está fazendo milagres. Deus está fazendo milagres.
Você que está doente, está enfermo, quarta-feira, 8 da noite. Se você conhece alguém que está doente, está enfermo, convida para vir para o culto também. Convida para vir para o culto. A pessoa não tem que sair de casa, ela só tem que entrar lá no link e participar do culto. É a igreja aí na tua casa. É a palavra de Deus, é louvor, é oração forte, é pregação, é busca da presença de Deus, é a igreja chegando na tua casa. Quarta-feira, 8 horas da noite. Amém? Glória a Deus. Vamos orar pela família. Eu termino o culto, você vai descansar. Você que está pelo YouTube, se você ainda não está inscrito, vai no botão aí, gente, com a palavra inscrever-se. Toca aí. Nós estamos com quase 100 pessoas no YouTube. Vamos lá, gente. Deixa o like também aí para o YouTube mandar esse culto para mais pessoas nessa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quem tem foto da família aí, pega aí, por favor. Quero orar pela família. Quero orar pela tua família e termino o culto. Se você tem foto da família, se você tem peça de roupa da família, bispo, eu tenho aqui uma peça de roupa do familiar, pega aí, por favor, no nome de Jesus, pega aí, por favor. Eu vou orar pela família, termino o culto, e você vai descansar abençoado, abençoada. E nessa semana, gente, vai fazer o que você tem que fazer, mas vai com toda a fé. Não vai jururu, não, borocochô, não, derrotado, não. A bênção de Deus está com você. Vai com toda a tua força. Vai em nome de Jesus. Porque Deus, Ele é com você. Amém? Glória a Deus. Apresenta aí o que você tem pela tua casa. Deixa eu orar. E nós terminamos a nossa sala de oração dessa segunda-feira, a campanha do gigante. A pedrinha, quando terminar, se você puder fazer isso hoje, vai lá fora, joga a pedra lá no teu quintal e declara a tua bênção. Quando terminar o culto aqui, eu vou descer. Nós moramos aqui no 7º andar, eu vou descer, vou lá fora, vou jogar a minha pedra e vou profetizar que esse gigante caiu e que nós cortamos a cabeça dele, ele não vai se levantar mais, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, eu apresento na oração a família do teu povo. Cada pessoa, meu Deus, que está orando comigo agora, representa uma família, Senhor. Então visita, meu Deus, eu te peço, os familiares do teu povo. Aonde eles estiverem, meu Deus, em casa, na rua, no transporte, no trabalho. Quem sabe, meu Deus, num hospital, numa UTI, numa CTI. Ou até mesmo, meu Pai, numa cadeia, numa cela, numa detenção. Pai, o Senhor é Deus onipotente, o Senhor pode tudo. O Senhor é Deus onipresente, o Senhor está em todos os lugares. Então seja perto, seja longe, meu Pai, toca neles agora com teu poder. Cura, meu Deus, os enfermos. Faz um milagre, meu Deus, para aqueles que estão desenganados, meu Pai. Liberta, meu Deus, os cativos de espírito. Aqueles, meu Pai, que estão sob influência de demônios. Liberta eles, meu Pai. Liberta do vício da bebida, do vício da droga, do cigarro, do jogo, da prostituição, da pornografia. Liberta, meu Pai, de todo mal. Abençoa a vida, meu Pai, de cada um deles. Se tem algum familiar, meu Deus, nesse momento, em uma situação de perigo, de risco, meu Pai, que o Senhor mande os anjos para dar livramento para ele, para ela, meu Deus. Eu abençoo, meu Pai. Eu abençoo as famílias nessa noite. Senhor Jesus, consagra, meu Pai, cada fotografia, meu Deus, apresentada na oração, seja abençoada, seja consagrada pelo Senhor. Meu Pai, consagra, Deus, cada peça de roupa. Quando essa roupa, meu Deus, for usada, meu Pai, que dela saia poder, saia virtudes para aquele que vai usar.
e que as bênçãos do Senhor cheguem, meu Pai. Consagra, meu Deus, essa garrafa com água, esse copo com água. E quando essa pessoa beber, meu Pai, que ela beba do milagre, que ela beba da bênção. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, por essa sala de oração dessa segunda-feira. Obrigado, meu Deus, pela palavra, pelos testemunhos, pelos milagres, pelas bênçãos derramadas. Obrigado, meu Deus, pela vida de cada pessoa, meu Pai, aqui nessa noite. Obrigado, Deus. O teu povo vai sair agora, meu Pai. Guarda a vida deles. Guarda a casa deles nessa noite. Dá para todos eles, meu Pai, uma noite tranquila de sono, uma noite abençoada de sono, meu Pai. E que essa semana, meu Pai, vai ser a melhor semana da vida deles. Eu ligo aqui na terra e é ligado lá no céu. No nome de Jesus. Ore comigo a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Amém. Que o amor do Deus Pai, a graça do Deus Filho e a presença do Espírito Santo brilhe sobre a tua vida, resplandeça sobre a tua vida hoje, amanhã e para todo sempre. E quem crê, diga que assim seja. Amém. E graças a Deus, louvado, bendito seja o nome de Jesus. Amém, igreja? Graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Olha para mim, abre a tua mão direita assim, ó. Deus entregou a tua bênção nessa noite. Você crê? Fecha a tua mão assim, toma posse da tua bênção, toma posse do teu milagre, declara comigo, eu estou abençoada, eu estou abençoado em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Boa noite para todos vocês, um bom sono, uma semana de vitórias e até quarta-feira, às 8 horas da noite. Amém? Ó, beijo no coração de todos vocês, fiquem todos na paz, Deus abençoe, boa noite e até amanhã, terça-feira, às 6 horas da manhã.